Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos no ano da aliança, muitas coisas acontecem no ano da aliança, uma palavra profética que veio da nossa igreja mãe lá do Brasil. A nossa igreja mãe tem 8 mil membros, 9 igrejas, está iniciando a 10ª igreja agora lá em Cordeiro, e tem sido uma bênção, um grande mover de Deus no Rio de Janeiro, em Vitória também, como aqui em Orlando também. Deus tem feito uma obra linda aqui. E no ano da aliança eu queria falar sobre uma aliança. Qual seria uma aliança assim muito boa, uma aliança perfeita? É o quê? Uma aliança de ferro? Aliança de ferro não enferruja, né? Acho que não é muito boa não, né, pastor Samuel? Acho que aliança de ferro, tá, tudo bem. Uma aliança inoxidável, ó, que nem essa daqui que a gente ganhou no final do ano, né? Mas ela fica meio escura às vezes, né? Inoxidável não pode oxidar, mas também. Mas não é tão perfeito assim não, né? Uma aliança de prata. De prata é legal, e caramba, tem gente que já deu aliança de prata para a esposa, benção, muito legal. Mas eu acho que não é mais perfeito. Tem de ouro, de ouro, né, Marilda? De ouro é benção. De ouro, mas o ouro americano é ruim pra caramba, gente. O ouro americano ele fica escuro, eu nunca vi isso aqui. Lá no Brasil é benção, mas o ouro americano não serve muito não. Tá bom, então de esmeralda, ó, que coisa boa, esmeralda, a aliança de esmeralda é muito boa, né? Ou de pedras preciosas, ó, já estamos chegando lá, né? Mas tem uma aliança muito melhor do que todas essas que eu falei, muito melhor, e que está na Bíblia, inclusive. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. A gente só vai ler esse versículo, só um versículo, mas você vai deixar sua Bíblia aberta em 2 Crônicas 13. Não feche a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre a aliança mais perfeita, que é a aliança de sal. Meu Deus! 2 Crônicas, capítulo 13. Você pode, queridos, o culto está sendo transmitido, você pode compartilhar a palavra de hoje na sua rede social, você pode estar falando da palavra de hoje também, curtindo a página da igreja. É muito importante, porque hoje a mídia social fala muito com as pessoas. Pessoas que não vêm à igreja, mas assistem o culto pela mídia social. O culto da semana passada tiveram 2.300 pessoas assistindo. Olha que benção, né? Com mais de 30 compartilhamentos. Podia ter mais, né? Tinham 120 pessoas semana passada aqui. Podia ter mais compartilhamentos, né? Mas hoje, quando acabar o culto, você vai entrar no seu Facebook, vai compartilhar a palavra de hoje para compartilhar. Amém, queridos? Amém! Em nome de Jesus, é benção. A Igreja Batista Instituto de Orlando é o Facebook da igreja, e é benção em nome de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas 13. Agora, nós leremos somente o versículo 5. Não vos convém saber que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Até aqui. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Pai, que nesse momento que ainda temos contigo, aqui na tua casa, que o Senhor venha falar poderosamente com as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar. Toca nas nossas vidas, fala conosco de uma maneira poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, Pai, tudo aquilo que tem de se levantar contra a Tua palavra, Pai, tudo que tem de trazer dispersão na nossa mente, sonolência, sai daqui em nome de Jesus, porque aqui estamos, Pai, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, porque para Ti, só para Ti, nós entregamos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aliança de sal, né, que é diferente de todas essas alianças que eu falei com você. E no texto ele fala sobre algo interessante, que Deus deu para Israel a soberania através de uma aliança de sal. Para a gente poder entender o que é a aliança de sal, a gente precisa primeiro compreender o que é o sal em si. Meu Deus! O sal, ele é composto, o Rodrigo fez 3 faculdades, eu fiz só teologia, mas o sal ele é composto de cloreto de sódio. Isso não precisa fazer faculdade para você saber que o cloreto de sódio é a composição química do sal. Além de ser de cloreto de sódio, ele tem algo interessante, que o sal é o único alimento na terra que é uma fonte inesgotável. Todos os alimentos, queridos, podem acabar. Todos os alimentos, mas o sal, ele não acaba. Só o que existe de sal no oceano dá para cobrir a camada da terra 5 vezes. Meu
Deus. Só o que tem no oceano. O sal é inesgotável. A aliança de sal significa uma aliança perpétua. Uma aliança que não tem fim. A aliança de sal significa uma aliança que não tem como ser encerrada, não dá para acabar. Essa foi a aliança que Deus fez com Israel e, consequentemente, hoje o Israel de Deus. Quem é o Israel? Quem é o Israel de Deus aqui? Levanta a mão. Quem é o Israel de Deus? Amém. Que é a igreja do Senhor, somos nós. Essa aliança de sal, Deus fez comigo e com você, meu irmão. O sal, amém, queridos? Amém. O sal, ele serve também. O sal serve para dar sabor, né? Aquele salzinho na comida, ou coisa boa, hein? Quem gosta de sal assim na batata frita, ou coisa boa. Sal no ovo, aliás, clara de ovo sem sal, tem gosto de... E é interessante que nós não falamos do sal quando ele está no ponto certo. Quando ele está no ponto certo, a gente não fala do sal. Nós falamos do sal quando está com muito sal, salgado, a gente fala, está muito salgado essa comida, esse feijão aí, ó, errou a mão. Ou nós falamos também do sal quando está com pouco sal. Ih, está parecendo comida de hospital, está sem sal esse purê de batata, está ruim. A gente fala quando ele está com muito, mas no ponto certo. Nós não falamos. Meu Deus. É igual o crente, o cristão tem que ser assim, querido, sabe, no ponto certo, porque quem tem que ser falado é o cozinheiro, que é o Senhor Jesus, que faz sobre a nossa vida, é Ele que a gente tem que mencionar e falar sobre Ele, tem que estar no ponto certo. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que a nossa palavra tem que ser temperada com azeite, não, né? Tem que ser temperada com óleo ungido? Não, né? Colossenses 4, 6 diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Tudo que sai da nossa boca tem que ter um tempero que vem do sal. Infelizmente, quantas pessoas não têm sal naquilo que fala? Pessoas que não sabem como se expressar, não sabem como se relacionar com pessoas, porque está faltando sal. Só fale o que faz bem, meu irmão. Amém? Olha para o teu irmão e pergunta para ele, tem sal aí na sua vida, meu irmão? Tem sal na tua palavra aí, querido? Gente sem sal. Sabe aquela pessoa sem sal? Negativa. Pensa, não vai dar certo, hein? E olha, eu vi a imigração na 535. Não passa lá, não, você vai ser parado pela imigração. Só sabe a palavra negativa? Olha só, não vai ter dólar, não vai ter dinheiro, tá complicado, tá ruim de emprego, você não sabe falar inglês. Sem sal. Meu Deus. O crente tem que ter, Colossenses 4,6, a sua palavra tem que ser temperada com sal. O sal serve para conservar. Ele conserva. Antigamente, agora tem geladeira, freezer, né? Mas os mais antigos, sabe? Minha avó falou, eu não sabia dessas coisas não, mas minha avó falou para mim uma vez, os mais antigos comentam que o sal, ele, por não ter geladeira, algumas carnes de porco, carne mesmo, para conservar a carne, se colocava sal. Isso era um processo que se chamava salmoura. A salmoura, colocava sal na carne para ela poder durar mais tempo também. Aleluia. Da mesma maneira, nós somos o sal dessa terra, querido. A gente tem que conservar a palavra de Deus, conservar a palavra na vida das pessoas, como o Rodrigo, né, com o Marlon, era do candomblé, mas o Marlon olhou, não, tem sal nessa vida aqui, tem sal nesse homem. Esse homem tem sal e se entregou para Jesus, ele, a Flávia, uma bênção, são auxiliares de célula hoje lá no Rio, já serão líderes agora em breve. Uma bênção, por quê? Sal, encontrou uma pessoa que tem sal, sal serve... Tanta coisa, né? A gente pode falar do sal, né? Sal serve para curar, por exemplo. Sal tira infecção. Me lembro uma vez, eu machuquei jogando futebol, né, lá na Ilha do Governador, aí saiu muito sangue aqui no meu joelho direito. Eu preguei nos Estados Unidos, né, as pessoas, para fazerem derreter a camada de gelo que está muito grossa, jogam sal sobre o gelo. No dia seguinte, o gelo ele começa a baixar mais.
Porque o sal, ele serve para derreter também. A Bíblia diz que nós devemos ter sal um para os outros também. A gente tem que ser sal, querido. A gente precisa ser sal. Aliás, a palavra salva, né? Quem sabe o que é salva? Levanta a boca. Não é salva, salvar. Salva é o que se usava antigamente, era tipo uma cestinha, onde as pessoas passavam na igreja a salva, para as pessoas entregarem o seu dízimo e a sua oferta. Hoje nós temos aqui algo que você traz aqui à frente, não é a salva, né? Existe o gasofilácio, mas antigamente era salva. As pessoas colocavam a salva, que vem de sal, a origem da palavra salva vem de sal, botavam o seu salário ali. Aliás, salário. Salário, a origem da palavra, se você buscar, pode buscar no tio Google, a titia Wikipédia, ela vai dizer isso também. A origem da palavra salário vem de sal, porque antigamente o sal tinha tanto valor, que as pessoas recebiam seus salários através de saquinhos de sal. Tanta coisa a gente pode falar de sal, né? Mas para a gente entender sobre a aliança de sal, a gente precisa compreender essa frase, que foi falado pelo rei de Judá, rei Abias. Ele fala para Jeroboão e todo o exército que estava ali: olha, não convém você saber que a soberania de Israel foi dada a Davi e seus filhos através de uma aliança de sal, porque era uma aliança eterna, uma aliança que precisava durar, uma aliança que não podia acabar, jamais. A gente precisa entender o contexto, querido, do que estava acontecendo ali. Para a gente entender o que estava ocorrendo, a gente precisa lembrar de Davi, o filho de Salomão. Salomão, no final da sua vida, finalzinho da vida de Salomão, Salomão comete diversos delitos, adora outros deuses, ele falece, Deus, no caso, divide o reino de Israel. O reino de Israel é dividido em reino do norte, onde a capital seria Samaria, e o reino de Israel foi dividido pelo reino do sul, que seria Judá, seria Israel e Judá, onde a capital seria Jerusalém. E esse reino foi dividido, até chegar no texto onde nós lemos. Roboão depois assumiu a tribo de Israel, e logo depois da morte de Roboão entra um homem maligno, chamado Jeroboão. E esse homem maligno, ele decide invadir Judá, que o rei era Abias. Só que ele tinha um exército de 800 mil homens. Pensa, queridos, 800 mil homens no exército, e o exército de Judá, do rei Abias, tinha 400 mil. A metade só. Proporção 2 por 1. Uma vez, hoje o Rodrigo falou no TLC sobre Gideão, que foi 300 para 135 mil, é um pouco pior, né? 300 para 135 mil. Mas essa proporção também de 800 por 400, complicado. E Jeroboão decide invadir Judá para acabar com Judá. Abias, rei de Judá, vai até o povo e fala: nós temos uma aliança de sal. O Deus de Israel tem uma aliança de sal conosco. Isso significa o quê? Que não vai ter derrota. Muitas vezes nós vivemos uma vida, querido, sempre prostrado, com cara de, crente não pode ter cara de derrotado, querido. Não é uma mensagem para te elevar, é autoestima, não, é ajuda do alto mesmo, Deus falando com você. Crente não pode ter cara de derrotado toda hora. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança de sal com você. Meu Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele: o Senhor tem uma aliança de sal com você, querido. É uma aliança de sal, não tem como se acabar. Aleluia. Quem tem essa convicção que tem aliança de sal com Deus, levanta sua mão. Aleluia. Deus está tirando uma foto de você agora. Você tem uma aliança de sal? Então quem tem uma aliança de sal, em primeiro, não pode ficar prostrado. Aí na Bíblia, 2 Crônicas 13, eu falei para você deixar, né? Sua Bíblia aberta em 2 Crônicas 13, a gente vai ler o versículo 4 e o 5. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 4. Pois sabias em pé no alto do monte Zemarim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouvi-me Jeroboão e todo Israel, nos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e seus filhos, por uma aliança de sal. Olha o que Abias fez, querido.
Abias sobe no alto monte. É assim, né, que está o texto. Abias em pé, no alto monte, ele fala, olha só, Jeroboão, tá 800 mil pessoas, né? Vocês estão confiando no exército de vocês, é o dobro do que o nosso, né? Mas o negócio é o seguinte, Deus tem uma aliança de sal conosco, você vai enfrentar a gente? Ei. O servo de Deus, querido, não fica prostrado. Servo de Deus, ele fica de pé, porque ele sabe, não por causa dele, nós somos falhos, somos pecadores, erramos direto, mas por causa da aliança que é inquebrável de Deus conosco. Amém. Amém. O Deus de Israel tem uma aliança de sal comigo. Eu não posso jamais me parar, querido, eu não posso ficar prostrado. Diz o texto no versículo 4, Abias ficou de pé. Abias não ficou reclamando. Ah, Senhor, olha só, Jesus. Olha, 800 mil, Jesus. Eu só tenho 400 mil aqui. É o dobro, Jesus. Ah, Jesus, como é que vai ser para pagar aluguel? Eu já dia 21, não trabalhei direito esse mês. Ah, Jesus, eu estou prostrado. Eu estou com problema aqui na América. Eu não tenho dinheiro, está difícil o trabalho. Ah, Jesus, como é que eu vou fazer? Não, Abias se pôs de pé. Querido, Deus quer que você se ponha de pé e fale para a situação que você está vivendo. Eu tenho uma aliança de sal com Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai fazer diferença na minha vida, é o Senhor. Meu Deus. Mas às vezes a gente se prostra. A posição de Abias, não. Eu vou ficar de pé. Não adianta ficar prostrado, querido. Fica de pé daquilo que você está vivendo. Ah, pastor, muita saudade do meu familiar do Brasil. Ele não pode vir. Fica de pé e fala, eu tenho uma aliança de sal com Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai fazer diferença. Porque muitas vezes o inimigo, como foi Jeroboão, quer colocar 800 mil pessoas, quer nos afrontar, quer vir sobre a gente. Mas tem uma frase. Se eu guardar essa frase, você guardou o sermão inteiro, querido. Se guardar essa frase, você guardou tudo. A melhor resposta que você dá para o inimigo é ficar de pé. Vou repetir em japonês, para esse grupo aqui entender melhor. O Ed entende em japonês. A melhor resposta que você dá para o inimigo, Moniz, é ficar de pé. Abias ficou de pé, porque quando você está de pé, você está em pé no alto monte, o inimigo vai estar embaixo. Mas se você ficar embaixo, você vai estar do lado do inimigo ali de baixo. Fica de pé na situação que você está vivendo, querido. Para de ficar se prostrando toda hora, se lamentando. Ah, que não dá, que não vai dar certo. Fica de pé naquilo que você está vivendo, que Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. A gente quer se prostrar. Muitas pessoas ficam se rendendo à situação. Meu irmão, a aliança de sal, o que a Bia estava dizendo para Jeroboão, a aliança de sal que Deus tem conosco, é uma aliança que não é alterada, é uma aliança eterna. Essa aliança Deus tem comigo e com você, meu irmão, essa aliança de sal. Não se prostra aquilo que você está vivendo. Uma notícia ruim não pode te parar, querido. Dá vontade assim de falar para você balançar tudo. Não para, fica de pé. Tem um homem, eu vi agora no YouTube, aquelas sugestões, né? Aí tinha um vídeo de um homem, o nome do vídeo só tem inglês, pena que só tem inglês, querido, porque se tivesse em português eu ia projetar aqui para você também, só tem inglês. Eu até pedi para o Rodrigo ver, né, para poder passar a tradução, se eu entendi corretamente o que a pessoa estava me passando. O nome do vídeo é Quando Deus Diz Não para Você. When God Said No. E é um homem chamado Ink Johnson. Ink Johnson, ele é jogador de futebol americano. 7 anos de idade, ele já treinava para ser astro da NFL, que é a Liga Americana de Futebol, daqui dos Estados Unidos. Ele treinava, ele jogava a bola, sabe aquela bola esquisita, assim, oval, parece do ET, bola, uma nave espacial assim. Ele pegava aquela bola, jogava no telhado da casa dele, e a bola, por ser esquisita, né, ela caía em algum lugar, ele ia para pegar aquela bola, treinava firme. Ink Johnson morava numa casa com 14 pessoas. Jesus, 14, era assim, não devia ter internet, né? Tinha um monte de filho, né? Não tinha Wi-Fi na época, né? Só pode ser. E ele treinava todo dia e se programava para ser um astro da NFL. Entrou numa universidade, na Universidade do Tennessee. Né? E na Universidade do Tennessee ele começou a crescer dentro do time do Tennessee.
E foi projetado diversos contratos, primeiro ano dele de universidade. Não, vai para tal time, não, ele vai para o Patriots, vai para Yankees, Nova York, todo mundo querendo contratar ele. Até o momento que ele num jogo, numa final, já preparando para ir para a NFL, queridos, assim, o ESPN falava que ele ia ser o novo Tim Tebow, que é tipo o Pelé do futebol americano, ia ser o novo astro que ia abalar no futebol americano, seria o Wink Johnson. E ele se preparou a vida inteira para isso. Um momento, num momentinho, um instantezinho, ele no jogo, numa final, no time dele, do Tennessee, uma pessoa, depois você assiste esse vídeo, When God Said No, a pessoa pega, se você entender inglês, né? Senão eu já estou traduzindo tudo aqui para você. A pessoa, ele pega a bola para partir para a bola, para fazer o touchdown, e tem da equipe adversária, jogando normal, não foi normal, né? Agarrou ele, nessa que agarrou ele, pegou o capacete do adversário, pegou no peito dele no lado direito. Ele caiu imóvel. Ninguém entendendo nada, o estádio de pé, o que aconteceu? Ele não conseguia se mexer. Foi levado para o hospital e descobriu, o médico precisou fazer diversas cirurgias no seu peito, porque ele estava com risco de perder sua própria vida. E para salvar a vida dele, ele precisou ficar imobilizado da cintura para cima, do lado direito. Um momento, um minuto, acabou a carreira dele. Por um instantezinho, acabou a carreira do Wink Johnson. E ele fala no vídeo, você acha que eu me prostrei? Aí que eu me levantei para trabalhar mais, porque desde o início, Deus tinha uma promessa comigo no NFL, mas existia uma promessa maior de Deus na minha vida do que o NFL, era para pregar a palavra do Senhor. E ele dá testemunhos, todos os jogos finais americanos, ele vai para fazer oração nos dois vestiários, ele é preletor, já viajou o mundo inteiro já, dando testemunho dele, porque ele não se prostrou. Programou uma vida inteira. Um momento acabou tudo aquilo que ele estava pensando. Meu Deus. Mas a melhor resposta que te dá para o inimigo é ficar de pé. Não se prostre, querido. Abias ficou de pé. Aqui o texto, você está lendo, né? Está em 2 Crônicas 13. Abias em pé no alto monte, ele não podia se prostrar. Quando você se prostra, você está próximo à derrota, não se prostre. Em segundo lugar, quem tem uma aliança de sal tem compromisso. Não tem, aliás, a gente fala de aliança, não tem como a gente falar de outra coisa que não seja. Aliança tem a ver com compromisso. Aliança tem tudo a ver com compromisso. Está escrito no versículo 10, para a gente não ficar nas minhas palavras. Olha o texto, querido. 2 Crônicas 13, versículo 10. Abias falando, porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão, levitas da sua obra. Abias falou, olha só, vocês abandonaram Deus. Nós não, nós nunca deixamos Deus. Ah, não, mas a gente serve a Deus. Israel falava dessa maneira, não serve. Não, você não serve, você não vai à igreja, você não tem um sacerdote para ministrar na sua vida, alguém que cuide de você, alguém que fale para você a palavra do Senhor. Você não tem sacerdote, nós temos sacerdote, nós temos uma igreja, nós fazemos parte de um corpo. Compromisso. Quem tem uma aliança de sal, a característica principal dessa aliança é o compromisso, querido. Muitas vezes essa aliança começa a ficar fragilizada quando nós não temos compromisso na obra. Amém? Amém. Deus não te chamou, meu irmão, para você ficar sentado no banco. Banco, você vai no Bank of America, Wells Fargo. Aqui na igreja, é trabalhar, fazer a obra de Deus, ganhar vida para Jesus. Tem tanta coisa para fazer aqui na igreja. Tem recepção, departamento infantil, louvor, tudo. Tem muitas pessoas trabalhando já, glória a Deus por isso, as pessoas estão se envolvendo. Mas pode fazer algo, você pode fazer algo para o reino. Mateus mesmo ontem esteve aqui, colocou essas placas, a identidade visual da igreja. Sábado à noite eu falei, não, pastor, eu quero fazer algo para o Senhor, não posso. A aliança de sal é o compromisso, eu quero me envolver mais. A gente precisa se envolver mais, querido. Porque, infelizmente, a gente sabe que a geração atual, que é a geração da volta de Jesus, eu tenho certeza que falta... Assim, a gente está nos últimos minutos da igreja, minutos eu acho que é muito.
os últimos segundos da igreja aqui na terra. Últimos momentos. Jesus está voltando. Característica da igreja, da volta de Jesus, é frieza espiritual. Essa frieza espiritual acompanhada por falta de compromisso. Meu Deus. Pastor Bruno, que esteve aqui semana passada, ele comentando comigo, a gente foi almoçar depois, ele falando, pastor Salles, já venho anos aqui em Orlando, preguei já em 1 milhão de igrejas aqui em Orlando, nunca vi uma igreja com uma atitude aqui, esse DNA, as pessoas presentes, fazendo parte, é só olhar as fotos das células, aqui no culto, sempre cheio, uma bênção, com tão pouco tempo, né? Eu voltei para Orlando dia 3 de março, não tem um ano, ainda vai fazer um ano, e Deus fazendo uma obra aqui na igreja, porque infelizmente em muitos locais, eu louvo a Deus, né? Estou falando aqui para vocês, porque aqui todo mundo tem aliança de sal com o Senhor, amém, querido? Você tem compromisso, glória a Deus, você está aqui, você tem compromisso, mas a característica do tempo atual são pessoas que não querem compromisso. A pessoa troca qualquer coisa pela igreja. A gente só tem culto domingo, querido. E uma quinta-feira no mês, que não teve nesse mês, porque vai até agora em fevereiro, só tem culto no domingo. E às vezes a gente abre mão do domingo. Ah, tem um emprego, é para você varrer a areia da praia. Ah, eu vou. É para ficar contando as estrelas do céu. Larga tudo para poder não estar na igreja. E só tem domingo para estar cultuando a Deus aqui conjuntamente. Ah, queridos. Aliança de sal. Aliança de sal, aliança firmada no compromisso. Porque hoje existe uma graça barata, uma graça que você não precisa. Você não quer se envolver, a gente precisa se envolver, querido. A gente precisa se envolver na igreja, na célula, está na célula, muita gente para ganhar para Jesus. Meu Marlon foi alcançado por causa de uma célula. Se não fosse a célula, o Marlon não seria alcançado. A minha primeira célula lá no Brasil, né, depois a gente multiplicou, chegou a 42, minha primeira célula, só tinha, assim, só gente fina, querido, só assim, espírita, kardecista, cigano, que era o Fabrício, né, que o Rodrigo depois foi para a célula dele, cigano, flamenguista, desviado, só gente que não presta, só gente ruim assim, complicado. Só coisa assim complicada mesmo. Na célula, foi se convertendo um por um. Porque na igreja eles não iam. A maioria lá falava para mim, nunca pisei numa igreja evangélica na vida, nem vou pisar. Veio para a célula, aqui tem um lanchinho legal, é o pessoal amigo, vem para cá. E foi se convertendo um por um. A maioria era amaziado na minha primeira célula. Um tinha 20 anos amaziado, outro era 10 anos. Casei todos eles, batizei todos eles. E todos hoje são líderes de célula no Brasil. Da minha primeira célula. Por quê? Aliança de sal. A gente precisa ter compromisso, meu irmão. Tem tanta coisa para você fazer no reino. Em nome de Jesus. E além disso, eu me lembro de uma... A gente vê, né, as pessoas do mundo, né, pessoas que não são cristãs, a Revolução Russa. A Revolução Russa, quando eles queriam ter mais adeptos à religião, ao regime comunista russo, o regime comunista, eles fizeram uma reunião falando, olha, vamos chamar mais adeptos para cá, para o regime comunista. Como fazer? Aí um dava uma sugestão, outro dava uma outra, até chegarem a um consenso que não, vamos fazer o seguinte, eu não quero muitas pessoas não, mas tem que ser pessoas o suficiente, pessoas que vão dar a sua vida pelo comunismo daqui da Rússia, pela União Soviética, vai dar a sua vida. Na entrevista para pessoas ingressar para o comunismo da Rússia, as perguntas eram o seguinte, você está disposto, até não ter aqui, a um trabalho árduo, você está disposto a ser ridicularizado? Você está disposto a ser perseguido? Você é disposto a viver na pobreza, a ser odiado e até mesmo morrer pelo partido? E muitos entraram no comunismo da Rússia entregando sua própria vida. E nós cristãos, querido? O que a gente tem feito para Jesus? O que a gente tem feito? A gente precisa fazer mais para o Senhor, meu irmão. Precisa se entregar mais em nome de Jesus. Tem o general Howard, um general herói de guerra americano, ele estava no Pacífico, voltando para a América. O presidente dos Estados Unidos queria recebê-lo pessoalmente numa quarta-feira. Marcaram uma recepção na quarta, que era quando o navio dele chegava. Marcaram recepção, festa e tudo para receber o general Howard.
Só que quando avisaram para ele dessa festa, ele falou, não posso. Mas como? O presidente dos Estados Unidos vai te receber. Ele vai estar te recebendo, vai ser uma festa para você, você é herói de guerra, voltando agora do Pacífico. Não posso. Mas por que você não pode? Porque é quarta. Mas o que tem quarta? Você sabe, né? Você vive nos Estados Unidos. Quarta-feira tem culto. Eu não posso, eu estou muito tempo, eu quero estar no culto da minha igreja. Se ele quiser, o presidente quiser, isso é história, tá? Se o presidente quiser, pode fazer a festa para mim quinta-feira. E o presidente concordou. E foi feita a festa de recepção dele na quinta. Por quê? Porque a opção dele era estar no culto dia de quarta-feira. Compromisso. Isso é compromisso. Como é que está o nosso compromisso com o Senhor, querido? Como é que está o seu compromisso com Deus, meu irmão? A gente fala, pastor, mas vai ter que renunciar, né, pastor? Renunciar à cama de manhã nesse frio, Jesus. A cama, você sabe, né? A cama aqui te abraça, assim, fica abraçado. Você tenta sair, a cama dá um abraço mais forte, assim, com o edredom, e fica agarrado com você, fica complicado. Aqui em Holanda, essas camas são sinistras, muito complicado. Mas, se você não... As pessoas que não fazem pequenas renúncias, jamais farão as grandes. Eu vou repetir para você postar depois no Facebook. Você pode postar depois. Pode postar depois, tá, Rodrigo? Pessoas que não fazem pequenas renúncias jamais farão as grandes. Vocês tinham que ver a cara de vocês agora, gente. Terceiro lugar. Quem tem uma aliança de sal, ele sabe que Deus vai na frente. É o que está escrito, está aberto, né? 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Olha o que Abias fala, é doido Abias, olha o que ele fala. Assim, tipo o Rodrigo, você é doido, é louco, olha o que ele diz. Eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para rebate contra vós, ó filho de Israel. Não pelejei contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedido. A confiança de Abias, não luta contra a gente não. Sabe por que você não vai lutar contra a gente? Deus tem uma aliança de sal conosco. E por essa aliança, Deus vai na frente. Aleluia. Isso é tão bom, né? Deus vai na frente. Tem um louvor, eu vou cantar. Só presta atenção na letra, presta atenção na letra, que você vai entender. Um louvor antigo, do William Nascimento. Não, o Eric já olhou ali, não, pastor, não. Mas eu vou cantar para você, vou cantar. Você conhece, não sei se você conhece, quantos conhecem esse louvor? Louvor antigo, ele fala, Deus vai na frente, quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando o muro, a batalha está vencida. Não ri não, isso é sério, presta atenção na letra só. Deus vai na frente, fazendo a obra dele, meu irmão. Amém. Deus vai na frente, querido. Quando Deus vai na frente, a gente não tem dúvida que a vitória é certa pra gente, meu irmão. Amém. Se Deus vai na frente, por que você está com medo de quê, querido? Quando Deus vai na frente, a gente faz como Abias. Como está escrito no versículo 12. Deus vai na frente. Então, assim, a vitória já é certa. Não luta contra a gente não, Jerobão. Ele decretou a vitória. Porque hoje em dia, infelizmente, essa teologia da prosperidade tem desvirtuado algumas verdades espirituais. Mas uma verdade espiritual não é dar ordem para Deus ou fazer nada. Porque Deus está na frente, você pode decretar vitória. Quem tem certeza que Deus está na frente, cuidando de cada questão da sua vida? Então você que levantou a mão, você vai decretar agora. Começa a decretar, fecha os seus olhos, começa a decretar agora. Decreta a vitória naquilo. Deus está na frente. Decreta a vitória na sua vida financeira. Senhor, o Senhor está na frente, a vitória financeira é minha. Decrete a vitória, fala, Senhor, as portas estão abertas. Deus está abrindo porta porque Deus está na frente. Declara a vitória agora, Senhor, Deus está na frente, eu tenho cura emocional. A cura emocional está na minha vida, está na minha família. Deus está na frente, a depressão ela vai embora, porque o Senhor está na frente cuidando de cada necessidade da minha vida. Deus está na frente, eu tenho a bênção no meu casamento. Deus está na frente. Decrete a vitória, porque o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplaude o Senhor por isso. Aleluia. Aleluia. Ele está na frente. Enquanto quem tem uma aliança de sal enxerga a luta, mas grita ao Senhor.
Está tudo aqui, querido. Por isso que você está a Bíblia aberta, 2 Crônicas 13, versículo 14. Olha o que diz o texto. 2 Crônicas 13, 14. Eis que Deus está conosco. Não, desculpa, são 12, 14. 2 Crônicas 13, 14. Olhou Judá e viu a peleja que estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e todo o exército diante de Abias e de Judá. Meu Deus. A aliança de sal nos garante a vitória. A aliança de sal, você tem que olhar a situação. Imagina, Abias olhou cercado de frente e por trás. Expressões para esse tempo. Cercado por frente e por trás. Beco sem saída. Beco sem saída. Sinuca de bico. Não, eu estou numa sinuca de bico, não tem saída. Aqui nos Estados Unidos é no outlet, que não é shopping. No outlet não tem saída, acabou. Gerou para você, não tem jeito. Ou hashtag game over, não tem jeito. Imagina, querido, 800 mil contra 400 mil, cercado de frente e de trás, de proporção de 2 por 1. E Deus fala, olha, está aqui, né? Versículo 14. Olhou Judá e viu que a peleja estava de frente e de trás. Tem situação na sua vida que você tem que olhar. Se a gente tem uma aliança de sal, você tem que olhar. Mas sabe qual é o problema da gente? A gente vê uma luta, a gente vê um problema, a gente não quer olhar, a gente quer fugir. A gente quer ir para o outro lado. Não quero saber. Quer ir para qualquer lugar, mas não quer olhar para o problema que você está vivendo. Querido, olha para o problema, enfrenta ele. Olha cara a cara, olha, eu estou vivendo esse problema aqui. A depressão me abraçou. Olha, eu estou vivendo esse problema aqui. Estou com problema financeiro dentro da minha casa. Olha, eu estou vivendo esse problema aqui. Está com um problema de saúde dentro da minha família. Só que o que acontece? A gente quer ter essa mania de fugir dos problemas. Não fuja, querido. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Tem situação que você vai ter que olhar. Deus vai permitir eu olhar a luta, eu olhar o problema dentro da minha casa, da minha família. Deus vai permitir eu olhar a situação. Deus vai permitir sim, porque você vai olhar o problema e você vai ver o Deus Todo-Poderoso trabalhando na sua vida também. Da mesma maneira que é o problema, Deus vai trabalhar na sua vida, querido. Amém? Amém. Só 2 pessoas receberam. Deus vai trabalhar na sua vida, querido. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Meu irmão, se eu tivesse sentado aqui, eu estaria assim, eu estaria pulando, tomando posse da palavra. Amém. Deus vai trabalhar na sua vida, meu irmão. Amém. Em nome de Jesus. Então, olha, enfrenta. Meu pai foi para 2 semanas atrás, com falta de ar, foi para o hospital. E eu aqui nos Estados Unidos. Foi para o hospital, fizeram exame nele e falaram, tem que operar. Catéter, vai ter que botar... Queridos, o que eu fiz? Eu não vou olhar o problema, não. Eu não vou compartilhar isso, é um problema que está acontecendo na minha casa, problema no meu pai. Isso pode mostrar uma vulnerabilidade. Isso aí, suridecanta, vulnerabilidade. Pode mostrar que eu sou vulnerável. Olha só. E, querido, um beijo, botei logo no grupo de líderes, olha só, 5 células hoje, por favor, orem pelo meu pai, que vai precisar fazer cirurgia, botar catéter, tem que fazer mais, o médico precisa ver mais questões do seu coração, está complicado, ore lá na célula. Compartilhei. Judá olhou a peleja, ele olhou e enfrentou. Compartilhei. O que aconteceu no dia seguinte, a cirurgia dele, eu tenho um áudio aqui, que a minha mãe ainda não está na igreja 100%. A minha mãe não está acreditando no que está acontecendo. Ela marcou uma entrevista com um médico que não é cristão, doutor Alexandre, e o doutor Alexandre falando que não é cristão. Se isso não é milagre, eu não sei o que tem. O coração dele está limpo, não tem nada. Não precisa fazer nada, não precisa nem abrir. O senhor está assim, da noite para o dia,
Parece que é outro exame que eu peguei aqui antes de abrir o seu peito. Meu Por quê? Olha a peleja. Compartilha, para de ficar se escondendo, fugindo. Querido, olha a peleja, enfrenta a luta que você está vivendo. Amém. Ontem mesmo, na sexta-feira, agora toda sexta, é uma oração diferente para os líderes, né? Compartilhando o líder de célula. Olha só, minha filha, a Rebeca, está com febre desde segunda-feira, eu ia para Washington, eu ia viajar com a minha esposa, porque você sabe, não adianta eu cuidar de 1 milhão de casamentos, eu vou cuidar do meu, passear com a minha esposa, namorar, dar beijo lá na frente do Trump, na Casa Branca, uma bênção. Cancelei minha viagem, porque eu não ia conseguir estar em Washington com a Rebeca com febre de 39 graus em casa. Não, cancelei, transferi para a semana agora, e aí, segunda com febre, terça com febre, quarta com febre, foi ao médico disse influenza. Vai ficar com tosse, com febre. O que eu fiz? ó, diabo, ó, não vou esconder nada. Grupo de líderes, gente. Hoje tem 5 células, tem uma na segunda-feira. Eu ia pedir para vocês orarem pela minha filha Rebeca. Todo mundo orou, todas as células oraram. Tá bem melhor, só não trouxe hoje, sabe? Para deixa em casa com a avó, com o avô, quietinha, para não ter problema. Mas tá zerada. Por quê? Olhar. Não, tu vai falar para todo mundo que a sua filha ficou doente esses dias? Você vai falar que o seu pai teve um problema de coração? Querido, manda um beijo. Vai assim, ó. Manda um beijo para os seus adversários. Eu vou olhar. Vou ficar fugindo. Não fuja, meu irmão. Olhe, encare o problema. Deus tem vitória para dar quando você encara. Judá olhou, que estava cercado de frente e por trás. E Deus trabalhou na vida de Judá. É o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Querido, não feche os olhos para os problemas, meu irmão. Não feche os olhos para os problemas. Olhe. Porque da mesma maneira que você olha o problema, Deus está te dando escape também, em nome de Jesus. Olhe. Deus não quer... Diegão, olha essa frase, hein? Deus não quer que a gente fique fugindo de problema, né? A gente fica lutando contra os problemas. Deus não quer resolver os problemas. Deus quer usar os problemas para resolver a nossa vida. Eu vou repetir em hebraico. Deus não quer, assim, não é questão de resolver problema. Mas Deus quer usar os problemas para nos resolver. Tem muitos problemas que estão na nossa vida, e às vezes a gente não é uma pessoa 100% resolvida, porque a gente fica fugindo dos problemas. A gente não quer olhar. Deus quer usar esses problemas para resolver a nossa vida, meu irmão. Para de fugir, para de ir em frente aquilo que tem vindo contra você. Em frente. Enfrente esse problema que você está vivendo. Em nome de Jesus, gente que fica fugindo. A gente não pode fugir, meu irmão. E diz o texto que os sacerdotes tocaram. Quando os sacerdotes tocavam a trombeta, Deus dava vitória. Vai ser o que a gente vai fazer daqui a pouco aqui. Enquanto os sacerdotes, o grupo de louvor, estiver adorando ao Senhor, você vai estar decretando a sua vitória. Deus vai estar dando vitória na sua vida. Salmo 24 diz que Deus habita no meio dos louvores. A trombeta é som de louvor, é som musical. Deus quer usar a tua vida. Nesse dia é o dia que você vai sair daqui da igreja com essa certeza. Deus tem uma aliança de sal comigo. Pode vir aí agora, mês de janeiro, fevereiro, março. Esse vai ser o ano da minha vida. É o ano da aliança. É o ano que Deus está confirmando que tem uma aliança de sal comigo. De repente você nunca leu esse texto, né? Já viu esse texto, pastor? Eu nunca. O ano, né? Vai vindo pra gente e Deus vai mostrando, né? Deus tem uma aliança de sal com você, meu irmão. Aleluia. Eles gritaram, né? Está escrito aqui, né? No versículo 15: os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e todo Israel. A vitória veio porque o povo gritou. Tem oração na nossa vida que não dá para ser oração como se fosse oração pela comida. Sabe, oração pela comida? Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. O filho está morrendo em casa, a pessoa está orando como se estivesse orando por um prato de comida. Meu Deus. O filho está perdido, está indo para a balada, está tornando tudo, e a pessoa está, ô Senhor, misericórdia, né, Jesus? Trabalha no meu filho aí, trabalha na minha filha. A pessoa está se perdendo, está perdendo o casamento e a oração. Ô Senhor, trabalha na minha esposa. Querido, tem oração que você tem que gritar. Ei.
Segura o ouvido aí que eu vou dar um grito agora, querido. Tem oração, segura. Você tem que gritar, meu irmão. Não sou eu, está aqui, é a Bíblia, versículo 15. Eles gritavam. E quando gritaram, Deus venceu Jeroboão. Tem um rapaz lá na igreja, já tem um tempo, já muito tempo já, na época do Rio Mar ainda, que ele descobriu que o filho dele tinha ido para o homossexualismo. E um dia orando com ele orando, exatamente assim: ô Senhor, tira meu filho dessa questão, Senhor. Eu falei: meu irmão, você tem que... Deus não é surdo, não, Deus não é surdo, mas o seu grito expressa a sua necessidade de uma interferência de Deus. Tem dia no meu TSD, meu irmão, eu grito mesmo. Ó, Senhor, olha isso aí. Para isso, querido. Não tive tantas pessoas histéricas aí, pessoas descabeladas, gritando uma com outra. Quem grita muito diante das pessoas é porque não grita diante de Deus. Hoje é o culto das frases. Quem grita, né? Existe uma diferença, tá? Gritar para Deus e gritar com Deus. Eu não vou gritar com Deus, discutir com Deus. Estou gritando para Deus aquilo que eu preciso. Como é que tem sido a sua oração? É o texto. Gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão. Tem dia que você tem que gritar, querido. Eu me lembro que o Natan tinha 3 anos de idade. E parte da minha família lá em Salvador, família da minha esposa, mas a minha família, não conhecia o Natan ainda. Aí a Sônia foi com o Natan sozinho, fiquei porque eu precisava trabalhar, trabalhava no emprego. Aí ela ia ficar 2 semanas, mas no final, 12º dia, ela não estava me ligando, até achei estranho. Falei: bom, deve estar, né, na correria lá com o Natan, com os parentes. Aí ela me ligou, falando: olha, ora aí, e já compra uma passagem para vir para cá, para Salvador, que o Natan, ele está vomitando direto, febre de 40 graus, direto, 3 anos de idade, 40 graus. E agora que eu estou dando a medicação para ele não está respondendo, ele está sem responder. Liga para o seu chefe agora, fala que você tem que vir para Salvador para fazer algo para o seu filho. Eu, na hora, queridos, que nem Neemias, né, você senta e chora, mas depois você tem que se levantar. Você fica triste. Mas depois eu falei: não, eu vou ficar como Abias, eu vou ficar de pé, eu vou clamar. Querido, pensa uma oração, você gritando: Senhor, o Senhor me deu, era estéril, o Senhor me deu o Natan, comprovadamente estéril, Deus fez tanta obra na minha vida, agora o Senhor me deu ele, o Senhor falou, não foi eu que falei, o Senhor falou que ele vai ser um pastor na tua casa, vai servir a ti, vai ganhar multidão, agora ele está morrendo. Gritava. Meu Deus. Grita aí, eu estava de plantão no dia, eu trabalhava 24 horas. Estava de plantão na minha sala lá, eu não sei como é que me acordou. Eu gritava. Acabou, chegou o pessoal de manhã cedo para trabalhar, não fiz café, rindo, contando piada pro pessoal que era o chefe da sessão, contando piada, brincando, como se nada. Acabou, eu já falei com Deus. Eu falei: agora quem vai resolver a história é o Senhor que vai resolver a história. Aí no final do dia, a Jacione me liga e falou: caramba, o que você fez aí? Eu falei: mas o que, amor? O que você fez? Porque o Natan, ele tá tão bom, que ele já quebrou o som do meu pai aqui. Ele tá subindo aqui pelo ventilador, que igual Homem-Aranha. Ele ficou 100% melhor. Por quê, querido? Meu Deus. Tem que dar uns gritos. Amém. Aliás, não sei o que estou falando, né? É a palavra. Em último lugar, para nós orarmos, 5º lugar, quem tem uma aliança de sal, a luta não vai se levantar mais. Aleluia. O que está escrito no versículo 20. Vamos ler todos juntos? 2 Crônicas 13, 20. O que está escrito aí? Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Aleluia. Feriu o Senhor Jeroboão, que morreu. Jeroboão não se levantou mais, não restaurou mais o teu poder. Quando nós temos uma aliança de sal,
Sabe o que acontece? O Jeroboão não vai se levantar mais. Amém. Sabe o problema no seu casamento? Não vai se levantar mais, querido. Problema na sua vida financeira, quando você tem uma aliança de sal, não vai se levantar mais na sua vida. Esse problema que você viveu com o seu filho, não vai se levantar mais na sua vida, porque Deus tem uma aliança de sal com o seu povo. Essa aliança de sal é para que você possa andar em vitória, querido, aqui nessa terra, em nome de Jesus. Vamos todos nos pôr em pé, que nós vamos orar agora. Aleluia. Isso, querido. Vamos fechar nossos olhos, que nós vamos orar agora. A luta não vai se levantar mais por causa da aliança de sal. Aleluia. Deus tem uma aliança de sal com você, meu irmão. Essa aliança de sal é perpétua, querido. O sal é algo que não termina, é algo que não tem como ser quebrada. E você vai orar agora, feche os seus olhos, comece a orar agora, querido. Fale, decrete a vitória naquilo que precisa ter vitória nessa semana. Fala, Senhor, eu vou ter vitória nessa semana. Fala com o Senhor, eu vou gritar mesmo aquilo que são os problemas que tem me afligido. Fale com o Senhor, Senhor, eu tenho certeza que a partir de hoje a minha vida vai ser diferente por causa dessa aliança de sal. Começa a decretar, fala com o Senhor, essa luta não vai se levantar mais. Jeroboão não se levantou mais. Não vai se levantar mais esse problema no seu casamento. Não vai se levantar mais esse problema com a sua família. Não vai se levantar mais. Não tenha medo do casamento. Esse problema de saúde não vai se levantar mais. Esse problema no seu filho, o problema que o Natan teve, não vai se levantar mais, porque o Senhor tem uma aliança de sal comigo. Ele tem uma aliança de sal com você, querido. Essa aliança de sal que nos garante. Para de ter medo. Não fuja, olhe o problema, não fuja. Em nome de Jesus. Aleluia.